A paz do Senhor, bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à leitura da Palavra de Deus. Estamos avançando em Jeremias, vocês já perceberam que é uma leitura densa, ela é uma leitura um pouco mais longa por esses dias, depois diminui um pouquinho o volume, porque realmente é uma parte da Bíblia em que os textos eles são longos, assim como o livro de Salmo tem bastante, Isaías foi um livro longo, né, 60 e tantos capítulos, tal. Jeremias também, são 51. E depois você vem também na sequência, você vem com Ezequiel, que também é um texto mais pesadinho, mais denso. Mas depois na sequência, aí nós vamos entrar nos chamados profetas menores. Então a gente tem dia que vai ler 2 profetas, porque a leitura é menorzinha. Continue firme, hein? Continue firme. Hoje nós vamos ler, hoje é dia 16 de agosto, e vamos ler do capítulo 33 ou dos capítulos, né? 33 até o 36. Vamos juntos? Deixa eu tomar minha água aqui, ó. E você abra aí os seus ouvidos. Eu peço agora ao Espírito Santo de Deus que ele use esta leitura para de alguma forma falar ao seu coração. E entenda uma coisa, tudo que você precisa é dominar, é ter conhecimento e praticar a palavra de Deus. Se você fizer isso, você será um homem bem-aventurado. Você será uma mulher bem-aventurada. Por quê? Porque você estará conhecendo o Deus Todo-Poderoso, que se revelou através da sua palavra. Tudo que temos de revelação de Deus está contida na sua palavra. É tudo o que necessitamos. Nós chamamos isso de revelação plena necessária. Deus é mais do que isso? É mais, mas o que ele revelou já é o suficiente para você conhecê-lo muito bem, para você desenvolver a sua fé e para você ser chamado de filho de Deus, de filha de Deus. Isso é maravilhoso, né? Então vamos lá. Jeremias capítulo 33. Enquanto Jeremias estava presente ou preso no pátio da guarda, lembre que nós na oração, na leitura anterior, a gente viu que ele foi preso. E agora ele está lá preso ainda, mas Deus vai falar com ele. E Deus vai profetizar prosperidade e paz. Olha só. Enquanto Jeremias estava preso no pátio da guarda, o Senhor lhe deu outra mensagem. Assim diz o Senhor que fez a terra, que a formou e a estabeleceu. O Senhor é seu nome. Pergunte-me, e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Vamos fazer um parênteses rapidamente aqui. A gente às vezes não sabe das coisas para a nossa vida porque a gente não pergunta para Deus. Só que se a gente perguntar para Deus, Deus vai falar. E ele fala como? Através da Bíblia, através da pregação, através da oração, através desses canais já estabelecidos. Então pare de sofrer, pergunte para Deus e Deus vai te revelar. Versículo 4. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vocês derrubaram as casas desta cidade e até o palácio do rei, a fim de obter material para fortalecer os muros contra as rampas de cerco e as espadas dos inimigos. Esperam lutar contra os babilônios, mas os homens dessa cidade já estão praticamente mortos, pois em minha ira ardente, não é uma ira qualquer, é ardente, decidi destruí-los, abandonei-os por causa de toda a sua maldade. Virá o dia, porém, em que curarei as feridas de Jerusalém. E lhe darei prosperidade e paz verdadeira. E esse dia aconteceu quando Jesus Cristo nasceu, 600 anos depois desta passagem aqui que nós estamos lendo. Eu as purificarei de suas maldades contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia. Então esta cidade me trará louvor, glória e honra diante de todas as nações da terra. Os povos do mundo verão todo o bem que faço por meu povo e tremerão de espanto diante da paz e da prosperidade que lhes dou.
Assim diz o Senhor, versículo 10. Você já percebeu que na leitura de Jeremias, nós já lemos centenas de vezes essa expressão, assim diz o Senhor. Interessante isso, né? Vocês disseram, esta é uma terra desolada, onde não há mais pessoas nem animais. Contudo, nas ruas vazias de Jerusalém e das outras cidades de Judá serão ouvidos novamente os sons de alegria e de riso. As vozes felizes de noivos e de noivas voltarão a ser ouvidas. Também os cânticos alegres dos que trazem ofertas de gratidão ao Senhor. Cantarão: deem graças ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Legal, vamos ler de novo? Leia em voz alta onde você está. Deem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Aleluia. Pois eu restaurarei a situação desta cidade ao que era no passado, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: embora hoje essa terra esteja desolada e não tenha pessoas nem animais, um dia voltará a ter pastos para os quais os pastores levarão seus rebanhos. Os pastores voltarão a contar seus rebanhos nas cidades da região montanhosa, nas colinas de Judá, no Neguebe, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e em todas as cidades de Judá. Eu, o Senhor, falei. Virá o dia, diz o Senhor, em que farei por Israel e por Judá todo o bem que lhes prometi. Naquele dia e naquele tempo, levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele fará o que é justo e certo em toda a terra. Versículo 16. Neste dia, Judá será salvo, e Jerusalém viverá em segurança, e este será seu nome: o Senhor é nossa justiça. Em hebraico, né? Significa Javé Tsidkenu ou Tsedkenu. Existe até um hino que fala sobre isso, sobre esses nomes do Senhor. Versículo 17. Porque assim diz o Senhor, sempre haverá um descendente de Davi no trono de Israel, e sempre haverá sacerdotes levitas para me oferecer holocaustos, ofertas de cereais e também sacrifícios. Então Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor, mais uma, olha só. Assim diz o Senhor, se alguém conseguisse anular minha aliança com o dia e com a noite, de modo que um não viesse depois do outro, então se anularia minha aliança com meu servo Davi. Só então deixaria de haver um descendente para reinar em seu trono. O mesmo se aplica à minha aliança com os sacerdotes levitas que me servem. Como não se pode contar as estrelas do céu, nem medir a areia na beira do mar, assim também tornarei incontáveis os descendentes de meu servo Davi e os levitas que me servem. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Você observou o que o povo anda dizendo? O Senhor escolheu Judá e Israel e depois os abandonou. É isso que eles estão dizendo. Desprezam meu povo e dizem que não deve ser considerada nação. Mas assim diz o Senhor: como não anularei minhas leis que governam o dia e a noite, o céu e a terra, assim também não rejeitarei meu povo. Olha, presta atenção nesse versículo que nós acabamos de ler, ó. Assim diz o Senhor: como não anularei minhas leis que governam o dia e a noite, o céu e a terra. Presta atenção. Este universo, essa terra, essa noite, esse dia que nós vivemos, existem leis de Deus que governam tudo isso. Os cientistas, os grandes pensadores, eles só descobriram, mas quem criou foi Deus. E não muda, Deus está no controle. Interessante, né?
Versículo 26. Jamais abandonarei os descendentes de Jacó e de meu servo Davi, nem mudarei o plano de que os descendentes de Davi governem os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Pelo contrário, eu os restaurarei à terra, a sua terra, e terei compaixão deles. Versículo 34. Advertência contra Zedequias, que é um rei já do período final do reinado de Judá, né? Nabucodonosor, rei da Babilônia, capítulo 34. Veio com todos os exércitos dos reinos que ele governava, e lutou contra Jerusalém e contra as cidades de Judá. Naquela ocasião, Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor: Vá a Zedequias, rei de Judá, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, estou prestes a entregar essa cidade ao rei da Babilônia, e ele a queimará de alto a baixo. Você não escapará das mãos dele, mas será capturado e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. Então será enviado para o exílio na Babilônia. Ouça, porém, esta promessa do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: você não morrerá na terra, e nem morrerá por guerra, mas em paz. O povo queimará incenso em sua honra, como fizeram em honra de seus antepassados, os reis que o precederam. Chorarão por você e lamentarão: que tristeza! Nosso rei morreu. Eu decretei isso, diz o Senhor. Há alguns governantes de Judá, reis, que eles morreram e foram jogados em valas comuns, e o povo não lamentou e não chorou por eles. Mas Zedequias, porque em dado momento ele obedeceu a Deus e serviu a Deus, Deus está dizendo que ele vai ser enterrado com honra. Interessante, Deus não deixa passar batido aquilo que a gente faz diante dele. Versículo 6. O profeta Jeremias transmitiu esta mensagem a Zedequias, rei de Judá. Nessa época, o exército babilônio cercava Jerusalém, Laquis e Azeca, as únicas cidades fortificadas de Judá que ainda não tinham sido conquistadas. Versículo 8. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor depois que o rei Zedequias fez uma aliança com o povo para libertar os escravos. Ele havia ordenado que todo o povo libertasse suas escravas e seus escravos hebreus. Ninguém devia manter um escravo. Alguém do seu próprio povo não devia se manter ele na escravidão. Os oficiais e todo o povo tinham obedecido à ordem do rei e libertado cada um de seus escravos. Mas depois mudaram de ideia. Tomaram de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigaram a ser escravos novamente. Então o Senhor lhe deu esta mensagem por meio de Jeremias: assim diz o Senhor, o rei de Israel, fiz uma aliança com seus antepassados tempo atrás, quando os livrei da escravidão no Egito. Disse-lhes que todo escravo hebreu deveria ser liberto depois de servir durante 6 anos. Contudo, seus antepassados não me deram ouvidos, nem me obedeceram. Há pouco tempo, vocês se arrependeram e fizeram o que era certo aos meus olhos. Libertaram os escravos e fizeram comigo uma aliança solene no templo que leva meu nome. Agora, porém, voltaram atrás em seu juramento e profanaram o meu nome ao pegar de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigar a ser escravos novamente. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram e não libertaram seu povo. Por isso, lhes darei liberdade para serem destruídos por guerra, doença e fome. Meu Deus! Vocês serão objeto de horror para todas as nações da terra, porque não cumpriram os termos da minha aliança. Eu os cortarei ao meio, como vocês cortaram o bezerro e caminharam entre as duas partes para confirmar seus votos. Ó, engraçado isso aqui, ó. Deus está falando que eles caminharam entre o bezerro,
que era um sinal de aliança com Deus. Abraão fez exatamente isso quando ele corta lá o boi, o carneiro, as pombinhas, e Abraão passa no meio, e Deus também passa no meio fazendo uma aliança com Abraão. Você vai ver isso lá no livro de Gênesis. E agora, tantos anos depois, eles estão fazendo a mesma prática de cortar pedaços de animais, separá-los e passar no meio desses pedaços, dizendo que assim como aconteceu com esses animais que foram cortados ao meio, aconteça comigo, se eu não cumprir a aliança com Deus. E o Deus está falando exatamente isso aqui, Versículo 19. Sim, cortarei ao meio todos que se comprometeram com a aliança, quer serão os oficiais de Judá e de Jerusalém, oficiais do templo, oficiais sacerdotes ou gentio comum. Olha só. Eu os entregarei a seus inimigos e eles os matarão. Seus corpos servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens. Entregarei Zedequias ao rei de Judá, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus oficiais ao exército do rei da Babilônia. E embora tenham se retirado de Jerusalém por um tempo, chamarei de volta os exércitos babilônios, e eles lutarão contra a cidade, a conquistarão e a queimarão de alto a baixo. Farei que todas as cidades de Judá sejam destruídas e que ninguém more nelas. Capítulo 35. O Senhor deu esta mensagem a Jeremias, quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá. Vá ao local onde moram os recabitas e convide-os para vir ao templo do Senhor. Leve-os para uma das salas internas e ofereça-lhes vinho. Então fui buscar Jazanias, filho de Jeremias e neto de Abazinias, e todos os seus irmãos e filhos, que representavam todas as famílias dos recabitas. Levei-os ao templo do Senhor e fomos à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Ficava ao lado da sala usada pelos oficiais do templo, logo acima da sala de Maazeias, filho de Salum, porteiro do templo. Coloquei diante deles taças e jarras cheias de vinho, e os convidei a beber, mas eles se recusaram, dizendo: não bebemos vinho, pois nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem: nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus descendentes. Não construam casas, não plantem lavouras, nem possuam vinhedos, vivam sempre em tendas. Com isso, terão vida longa e feliz nesta terra. Assim temos obedecido tudo que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas, nem possuímos vinhedos e campos, nem plantamos lavouras. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a todas as ordens de nosso antepassado Jonadab. Mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou esta terra, tivemos medo dos exércitos babilônios e sírios e resolvemos nos mudar para Jerusalém. Por isso estamos aqui. Então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diga aos habitantes de Judá e de Jerusalém: venham e aprendam uma lição sobre como obedecer às minhas palavras, diz o Senhor. Os recabitas não bebem vinho até hoje, em obediência à ordem de seu antepassado Jonadab, filho de Recabe. Mas eu tenho falado a vocês repetidamente e se recusam a obedecer. Tenho enviado meus profetas, vez após vez, para lhes dizer: abandonem seus maus caminhos e façam o que é correto. Deixem de adorar outros deuses.
Ó, você que está me ouvindo aí, o que é adorar outros deuses? Você tem uma imagem de escultura na sua casa? Isso aí não existe, isso não é um Deus, isso é criado por mão humana. Abandone isso e converte-se a Jesus Cristo, senão você vai perecer. Porque Deus te ama e Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. Só esse é o caminho certo, não existe outro. Pegou a dica? Onde a gente estava mesmo? Que eu fiquei até nervoso agora. Deixa eu voltar aqui. Os descendentes de Jonadab, versículo 16. Filho de Recabe, tem obedecido fielmente a seu antepassado, mas esse povo se recusa a me ouvir. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, porque não querem me ouvir, nem responder quando os chamos, enviarei sobre Judá e sobre Jerusalém todas as calamidades que eu prometi. Então Jeremias se voltou para os recabitas e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Vocês obedeceram a todas as ordens de seu antepassado Jonadab e seguiram todas as suas instruções. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: sempre haverá descendentes de Jonadab, filhos de Recabe, para me servir. Interessante, né? Último capítulo de hoje, capítulo 36. Vamos lá? Baruque, ó, aparece um outro personagem aqui, Baruque. Depois eu explico para vocês quem é esse camarada aí. Baruque, capítulo 36. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: pegue um rolo e escreva nele todas as minhas mensagens contra Israel e Judá e as outras nações. Comece com a primeira mensagem do tempo de Josias e escreva todas até hoje. Tudo aquilo que Deus tinha falado a Jeremias era para ele escrever no rolo. Talvez o povo de Judá se arrependa ao ouvir novamente todas as coisas terríveis que planejei contra eles. Então perdoarei sua maldade e seus pecados. Jeremias mandou chamar Baruque, filho de Nerias, e, enquanto Jeremias ditava para ele, ele era um escriba, alguém que escrevia as tábuas da lei, na verdade, né? Nessa época aqui, os papiros, né, da lei. Baruque escrevia no rolo. Depois Jeremias disse a Baruque: estou preso aqui e não posso ir ao templo. Portanto, vá você ao templo no próximo dia de jejum e leia as mensagens do Senhor que ditei para que as escrevesse no rolo. Leia as mensagens para o povo de todas as cidades de Judá que estiverem no templo. Quem sabe eles abandonem seus maus caminhos e peçam perdão ao Senhor, antes que seja tarde demais, pois o Senhor os ameaçou com sua ira ardente. Baruque, filho de Nerias, fez tudo conforme Jeremias lhe ordenou e leu as mensagens do Senhor para o povo que estava no templo. Fez isso num dia de jejum sagrado, no final do outono, no 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias. Gente de todas as cidades de Judá tinha ido ao templo a Jerusalém para participar da adoração no templo naquele dia. Baruque leu para todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Estava diante da sala de Gemarias, filho do secretário Safã. A sala ficava no pátio superior do templo, perto do portão novo. Quando Micaías, filho de Gemarias e neto de Safã, ouviu as mensagens do Senhor escritas no rolo, desceu à sala do secretário no palácio onde estavam reunidos os oficiais administrativos. Lá estavam o secretário Elisama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros oficiais. Quando Micaías lhes falou das mensagens que Baruque estava lendo para o povo, os oficiais enviaram Jeude, filho de Netanias, neto de Selemias e bisneto de Cusi, para dizer a Baruque: venha e leia as mensagens para nós também. Então Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Sente-se e leia o rolo para nós, disseram os oficiais, e Baruque fez o que eles pediram.
Quando ouviram as mensagens, olharam uns para os outros assustados. Precisamos relatar ao rei o que ouvimos, disseram a Baruque. Mas primeiro diga-nos como você recebeu estas mensagens? Vieram diretamente de Jeremias? Baruque explicou. Jeremias as ditou e eu as escrevi com tinta neste rolo, palavra por palavra. Você e Jeremias devem se esconder. Os oficiais disseram a Baruque, não digam a ninguém onde estão. Então os oficiais deixaram o rolo guardado na sala do secretário Elisama e foram contar ao rei o que tinham ouvido. O rei Jeoaquim queima o rolo. Olha só que rei cabeçudo. O rei mandou Jeude buscar o rolo. Jeude o levou à sala do secretário Elisama e o leu para o rei, para todos os oficiais presentes. Era final do outono e o rei estava numa parte do palácio, usada durante o inverno, sentado diante de um braseiro para se aquecer. Cada vez que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei pegava uma faca, cortava aquela parte do rolo e a jogava no fogo. Assim, pedaço por pedaço, o rolo inteiro foi queimado. Nem o rei nem seus servos mostraram qualquer sinal de medo ou remorso diante do que tinham ouvido. Mesmo quando Eunatã, Delaías e Gemarias imploraram ao rei que não queimassem o rolo, ele não lhes deu atenção. Em seguida, o rei ordenou a seu filho Jerameel, a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdiel, que prendessem o profeta Jeremias e seu secretário Baruque. O Senhor, porém, os tinha escondido. Jeremias reescreve o rolo. Versículo 37, finalizando até agora essa reta final. Depois que o rei havia queimado o rolo, no qual Baruque tinha escrito as palavras de Jeremias, o Senhor deu esta mensagem a Jeremias. Pegue outro rolo e escreva novamente tudo que estava no primeiro rolo que o rei Jeoaquim queimou. Depois diga ao rei, assim diz o Senhor, você queimou o rolo, porque ele dizia que o rei da Babilônia destruiria esta terra e acabaria com as pessoas e os animais. Agora diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, rei de Judá, ele não terá herdeiros para se sentar no trono de Davi, seu corpo será lançado fora e não será enterrado, ficará exposto ao calor do dia e à geada da noite. Castigarei o rei, sua família e seus servos por seus pecados. Olha só, preste atenção, você que é um sacerdote do lar, você que é homem da casa, toma cuidado, que aquilo que você faz ou deixa de fazer diante de Deus respinga na sua família, respinga nos seus filhos, nos seus netos, na sua esposa. Preste atenção, hein? Versículo 31, castigarei o rei, sua família e seus servos e seus pecados, por seus pecados. Derramarei sobre eles e sobre todos os habitantes de Jerusalém e de Judá todas as calamidades que prometi, pois não quiseram dar ouvidos às minhas advertências. Então Jeremias pegou outro rolo, editou novamente a seu secretário, Baruque, filho de Nerias. Escreveu tudo que estava no rolo que o rei Joaquim havia queimado. Dessa vez, porém, acrescentou muitas outras coisas. Eita, nós! Esta é a palavra de hoje, meu povo. Deus abençoe. Fique na paz e até amanhã, em nome de Jesus. Rapaz, você vê que